Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e eu vou falar deste filme neste vídeo. Você já assistiu Caminho das Memórias? Já vou adiantando que pode ser que tenha spoiler, porque eu preciso ter liberdade para poder falar sobre algo. Então, se você não assistiu, indique que assista, depois volte e veja essa resenha aqui. Engraçado que eu já fiz depoimentos sobre alguns outros filmes, né? E sempre tem alguém que fala, agora você virou crítica de cinema, então quer dizer que o roteiro para você escreveria melhor. Gente, entenda o seguinte, quando você vê um vídeo de alguém falando sobre algo, é a opinião da pessoa como cliente. Eu, como cliente que assistiu o vídeo, eu posso ter uma opinião, independente se o roteiro foi bom, se foi ruim, é a minha percepção sobre certo ou errado, né? Bom, este filme, ele fala de um assunto que é muito interessante. Eu posso dizer que eu só vi a resenha, a sinopse no caso, e assisti sem intenção alguma, né? Depois eu acabei buscando mais informações sobre esse filme. Ele toca em dois assuntos que eu achei muito interessante. Primeiro, a questão da memória. Eu já estou numa pegada de leitura. Se você vê em outros vídeos, eu fiz a resenha daquele livro lá sobre como lembrar sobre tudo, a arte de memorizar tudo, né? Então já vem aí com uma bagagem relacionada a esse assunto. E com este filme, então, acabou somando os dois conhecimentos que eu achei super bacana. Basicamente, quando o filme ele retrata sobre um negócio que é você resgatar memórias. Então chegou um momento na vida, né, do ser humano em que ele paga para reviver algumas memórias. E isso é o negócio, inclusive, do personagem, aí, o Hugh Jackman, que é o personagem principal. O outro ponto que me chamou a atenção tem a ver com essa imagem aqui que está aqui embaixo, porque o começo do filme, inclusive, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouquinho melhor isso, porque a imagem é super interessante, eu achei legal, mas eu não entendi a conexão do assunto com a questão ambiental. Por exemplo, é como subentende-se, tá? Que o gelo derreteu. E aí, sabe toda aquela história de tipo haverá um momento que a gente não terá mais gelo e a água ela vai invadir, né? Então, como que seria o planeta sem gelo? Então, é mais ou menos isso. Então, a água ela invadiu cidades e teve que ser construído. É uma nova forma de viver, é como se todo mundo vivesse numa Veneza e as partes onde são mais secas só é possível ser mais seca porque foi construído muralhas de aço que contêm os oceanos. Então, assim, é uma forma interessante, são imagens inclusive interessantes, porém eu não vi a ligação inicial. Tipo, de repente isso poderia ter sido trabalhado um pouco melhor. Eu acho que já aproveitando essas cenas maravilhosas do filme, poderia ser trabalhado isso de uma maneira um pouco melhor, né? Mas enfim, mas traz também uma questão, então esse é um ponto que se fosse trabalhado melhor eu acho que seria bem interessante, e uma coisa que me chamou a atenção é a questão das terras secas, né? Que no final das contas, quem acabou ficando com as terras secas são as pessoas que mais tinham dinheiro, porque como todas praticamente terra foi inundada, no caso, o pouco que tinha pertencia a pessoas de grande posse. Ou seja, mais uma vez, essa questão das sociais, né, elas se equilibram conforme os cenários mudam, ou seja, riqueza, pobreza, tá todo mundo sempre no mesmo questionamento. Então, enfim, é um ponto que eu acho que poderia ter sido melhor explorado, né? Mas não quer dizer que o filme não tenha aí a sua mensagem. E é uma mensagem interessante que inclusive está ali na capa, ó, Don't look back. Não olhe para trás. Por quê? Então, imagina que as pessoas tiveram épocas bem melhores, né? E perante esse cenário caótico, elas buscam reviver essas memórias que estão dentro delas. Então, existe um processo químico ali que induz a pessoa a um estado que ela
consegue reviver memórias que ela quer reviver. E existem pessoas que, no caso ali, iriam sempre, praticamente toda semana, reviver as mesmas memórias. E até a fala dele durante o filme, em alguns pontos, é que algumas memórias, principalmente as do passado, elas são viciantes. Então a pessoa ela acaba se viciando em reviver algo que ela já viveu, ignorando o momento presente. Então, assim, quem trabalha com psicanálise, quem trabalha com regressão, quem trabalha com o próprio comportamento, é um filme interessante para ver dessa perspectiva. Porque se a gente for analisar, né, com base até no próprio filme, nós estamos o tempo todo criando memórias, a cada segundo, né? Só que existem as memórias de trabalho, que são as memórias que praticamente não colam em nós, né? Que são as memórias básicas de um cotidiano, por assim dizer. Por isso, memória de trabalho, ou seja, ela processa, mas ela não cria aquela conexão a ponto de você querer voltar. É comum, é uma memória comum. Mas existem as memórias de longo prazo. Essas memórias de longo prazo, se você lê o livro sobre a arte de memorizar tudo, que é o grande X da questão desse livro, que é você criar um processo de memorização. Então, o que fica gravado em nós ou são momentos de traumas ou momentos de tristeza muito grande, mas principalmente os momentos felizes. Então, a parte química do corpo, ele interfere muito nessa questão de criação de memórias de longo prazo. E exatamente esse é o ponto, né? Quem é você sem as suas memórias? Então, o filme ele vai trabalhar toda uma historinha, né, de alguém que vai buscar as memórias, de alguém que precisa acessar aquelas memórias da pessoa, das velhas histórias humanas de amores perdidos e traições. Então tem toda aquela jornada do herói, do amor que não vingue, que não vai, aquela montanha russa emocional. Mas com esse tom, inclusive que eu achei muito legal, uma frase que eles disseram que tem a ver com a nostalgia, o quanto a nostalgia ela é um processo químico, né? A nostalgia, se você que está vendo esse vídeo, eu super indico assistir esse filme. Se você parar um momento, principalmente aquelas situações nostálgicas, quando você começa a ver fotos da época de você, quando você era criança, comerciais, ou as fotos mesmo, né? Quando a gente faz esse resgate nostálgico, você sente um movimento no corpo. É como se fosse uma saudade que chega a dar um certo desespero. Então, às vezes dá aquela vontade de chorar que, tipo, olha, eu pertencia àquele momento não existe mais, aquele momento existe dentro de mim, mas eu não vivencio ele. Onde está aquela felicidade? Onde está aquele sorriso? Então, é desafiante, inclusive, para muitas pessoas se desvincularem do passado para estar no momento presente. Então, às vezes o momento presente ele causa uma dor eterna, né? De que, tipo, coloca à mercê novos momentos. Então, como você passou por uma história, né? Por histórias, né? Às vezes o momento que você está agora, ele parece que não te dá uma projeção de futuro interessante. E isso é muito perigoso, porque faz você querer voltar para algo que você, na verdade, tem que construir mais experiências, né? Então, é um filme interessante, but, como consumidora, como cliente, eu acredito que poderiam ter aproveitado um pouquinho mais. Filme, para mim, só para finalizar o vídeo, é realmente colocar um projeto em ação. Porque foi construído um roteiro, foi construído um cenário, foi gravado, foi editado, foi colocado no mercado. Para mim, um filme, ele é literalmente um projeto do ponto A para o ponto B completo. E assim, eu admiro muito esse tipo de trabalho. Eu já fiz um curso uma vez de roteiro e eu sei o quanto é trabalhoso. Então, assim, filmes, por pior que sejam, eles dão um trabalho do caramba.
Então, mesmo a gente falando que poderia ser melhor aproveitado, é um filme bom, é um filme com cenas interessantes. Então, assim, tem cenas que nós não estamos habituados, porque é como se fosse um futuro, né? Então, se a gente for pensar lá no futuro, que tipos de negócios existiriam? Esse provavelmente seria um tipo de negócio, que é o resgate das memórias. Nesse ponto eu achei bem interessante. Enfim, essa é a minha dica aí de filme para essa semana. Eu espero que você goste. E fica a dica: passe pela experiência, passe pela vivência de ter essas memórias aí. Eu gostei, mas de 0 a 10, eu daria uma nota 6.